Quando a gente casa, não une só duas pessoas, Yes. une histórias, culturas e famílias inteiras. E às vezes é daí que vem o desafio, como amar quem vem no pacote sem deixar de interferir no que é só do casal. E algumas famílias são mais acolhedoras, outras são mais controladoras e outras dão muita opinião sobre os assuntos do casal. Então, ou seja, colocam o dedo onde não deviam ter colocado. Mas, na verdade, qual é a solução? Será que a solução está em abandonar a família do cônjuge porque tem alguma coisa que você não gosta ou não tem se dado bem? Não, a solução não é essa. Fica até o final deste nosso e vosso programa Sabedoria Conjugal, que nós traremos alguma palavra que poderá trazer luz ao seu entendimento. Antes de mais, vamos ler o nosso livro de Efésios, capítulo 6, verso 2, que diz assim a palavra. Amém. O primeiro dos mandamentos, acompanhado de uma promessa, é: honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia. E a promessa é esta: assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Quando nos casamos, nós formamos não só um vínculo com o nosso cônjuge, mas também um vínculo com a sua família. Yeah. E nós acabamos de ler: honrar pai e mãe. Quando nós honramos os nossos pais, né, honramos a nossa mãe, o nosso pai. E quando nos casamos com alguém, devemos saber que essa pessoa que nós casamos também tem uma mãe, tem um pai que também merece honra. Por isso é que nós devemos honrar e tratar da mesma maneira os pais do nosso cônjuge, assim conforme nós tratamos nossos pais. Nós devemos prestar, nós devemos honrar a família, honrar os pais do nosso cônjuge, para que nós andemos bem aqui na Terra. E quando se trata de casamento, nós falamos que, por exemplo, numa escala de 100, é uma divisão, 50%. Não há superioridade. Não deve haver escolhas ou preferência. 50% direito do homem, outros 50% direito da mulher. Não pode haver que a mãe da mulher, a minha mãe, no caso, se eu for homem, ela tem mais espaço na minha casa, ela deve ter, não por isso ser homem, não eu que mando nisso, mas porque o outro lado, não quero saber. Não, é obrigatório. O casamento é como se fosse um nascimento. Você não pode, ou você não deve, você não vai nascer e dizer, não, eu não quero os dedos da mão direita, só preciso dos dedos da mão esquerda. Você vai nascer com o pacote inteiro agora. Se você preferir só os dedos da mão direita, da mão esquerda, é a tua preferência. Mas você vai ter que aprender a conviver com os dedos da mão direita, porque eles já nasceram contigo. Caso você queira, como é que eu posso dizer, excluí-lo da sua vida, você vai ter problema. Você quer se coçar nesse lado, tem coceira nesse lado, ao invés de fazer assim, vai ter que deixar para então. É assim que é no relacionamento. Você não pode, você não deve abster-se ou afastar-se da família do cônjuge, independentemente da situação, né, dos conflitos, porque existem conflitos de todos os níveis. Há pessoas que até têm conflito com a sua própria família. Não estamos a falar em questões de conflitos específicos, mas estamos a falar em questão de preferência, de não querer. Não, eu quero meu pai, minha mãe é minha mãe, e o pai dela, a mãe dela é mãe dela. Acho que isso é errado. É muito errado e é uma das coisas que traz maior conflito dentro do casamento. Yes. Não tem empatia de receber o familiar do cônjuge. Yeah. E há muitos conflitos realmente, né, nos casamentos quanto a essa questão. É falta muitas das vezes de entendimento, de comunicação, de entender o lado do outro. Imagina, os teus pais você vai querer tratar bem. Quando, né, há um encontro dos teus familiares, você vai preparar uma boa comida, vais fazer um bom atendimento, uma boa recepção. Mas já quando é o familiar do teu parceiro, você não faz o mesmo. Você exclui, você coloca limites, você não se abre para os familiares do teu cônjuge. E isso é realmente uma das coisas que trago muitos conflitos nos relacionamentos, sobretudo os casamentos. Não tem sido uma coisa muito boa. Mas se nós queremos resolver essa situação, nós devemos ter empatia, nós temos que ter
noção de que nós casamos com alguém, essa pessoa tem família, essa pessoa ela não nasceu assim sem ninguém, ela tem uma família e que merece respeito, merece carinho e merece atenção. Assim, do jeito que você dá atenção nos teus familiares, você também merece dar atenção aos familiares do teu cônjuge, do teu parceiro. Vocês precisam trabalhar junto nisso. Vocês precisam entender. Os casais, se realmente fizessem isso, porque isso é um dos segredos para que você tenha um relacionamento saudável, é entender este lado de receber o familiar do teu cônjuge com bastante agrado, com carinho, com atenção. E a questão não é só não receber, mas também não aceitar. Há pessoas que não têm essa habilidade de receber bem as pessoas, não são boas recepcionistas, mas elas aceitam as pessoas. Por exemplo, a família nós temos esse exemplo e graças a Deus temos essa graça de receber também pessoas adultas, né, que vêm pedir conselho a nós. E uma senhora com mais de 60 anos de idade, ela chegou até a nós, vais lembrar, ela estava muito triste porque ela foi à casa lembras da... lembro. Foi à casa da Nora. Da Nora, no caso. E tipo, a Nora não fez... isso... até não sei como é que eu vou contar isso. Baby, explica como é que foi até... não lhe deram comida, havia uma comemoração lá na casa da Nora dela, né? Na casa do filho dela. Exatamente. Então, ela não conseguiu aparecer no dia em que houve essa comemoração, na casa do filho dela. E só apareceu a família da Nora. E fizeram aquela coisa toda, né? Aquela coisa bonita que é para a recepção dos convidados, comida, bebidas e tudo mais. E aí passou o dia. No outro dia, ela liga para a Nora, né, a justificar, né, que não tinha como aparecer. Então a Nora disse, não, minha sogra não tem problema, pode aparecer no outro dia. Ok, e lá foi ela no outro dia, na casa da Nora. E a recepção dela foi das piores. Das piores. Ela nem sequer preparou a comida, não cozinhou, não preparou nada. E ainda por cima, a senhora, quando chegou lá na casa da Nora, ela não estava em casa, chegou, foi no quarto, só cumprimentou. É isso que nesse ponto, eu me lembrei disso quando estamos a falar sobre a questão de não é somente não receber, mas também não aceitar. Não aceitou. É notável que ela não aceita. E nós, quando essa senhora falou conosco, não é questão de que foi só essa vez, é uma questão de rejeição, que ela raramente vê os netos, muito raramente vê os netos. Quando há comemoração, tipo na casa da senhora, o neto vem bem rápido, depois tem que voltar bem rápido. Tipo, há já um choque e é muito triste. Vamos lembrar, tipo, partindo do pressuposto de que nada acontece por acaso. Muita gente acredita que nada acontece por acaso e nós cristãos devemos acreditar muito mais que nada acontece por acaso. Cara. Sabes, se você ama essa pessoa, você ama esse homem, amas essa mulher, ela não veio no mundo por acaso. E não só não veio no mundo por acaso. O ponto em que vocês se encontraram, se foi numa universidade, se foi num colégio, se foi numa escola, se foi numa festa, se foi no Facebook, tudo foi construído a partir do momento que a mãe ou o pai, a mãe gerou, nasceu, né? E começaram a criar as mudanças. Talvez você só conheceu porque o pai decidiu, não, vamos mudar do Benfica para o Talatona, e você vivia no Talatona, conheceu ela. Talvez é porque o pai tinha condições de inscrevê-la na Universidade Y e você estava lá, eram colegas, não. Tudo, mas tudo cooperou para que vocês hoje estivessem juntos, estão juntos. Então, se você hoje, aos mais de 20 anos de idade, conheceu uma mulher ou você conheceu um homem, isso tudo teve um passado que chegou, que fez você chegar até a tua educação, o teu português, a maneira de falar, de se comunicar, de vestir, a tua maneira de ser higiênica. Talvez foi isso que lhe atraiu. Ou ela é limpa, ou ela fala muito bem. Quem sabe foram os teus pais que te ensinaram? Então, família, as mulheres, se elas têm hábito, não. A maior parte das mulheres tem hábito, não fico com quem não tem condições, não fico com quem não tem ideias, não é uma pessoa culta. Essa cultura, eles tiram onde? Dos pais. Uma pessoa que normalmente tem condições, normalmente teve uma boa educação, os pais investiram. E hoje você chega, queres limite. É verdade, pegas um, não queres outro. Não. É como alguém diz, acho que um dos pastores brasileiros diz assim, casar é como promoção. Compra um, leva dois. Mais ou menos assim. Então você pegou, leva. Leva o pacote inteiro. E saber gerir bem esse pacote. Mesmo que você
não goste, você tem que aceitar Yes. e respeitar. E respeitar, porque cada um tem a sua família, cada um Yes. tem a sua vida. Antes de Uhum. você aparecer na vida dele, ele vivia. Vivia com pessoas que você também deve respeitar e aceitar. Desde o momento que nós aceitamos isso, não tem como o nosso relacionamento não ser saudável. E aí, quando eu falava na introdução do vídeo, eu falei algumas famílias são mais acolhedoras, outras são mais intrometidoras, assim que se diz, outras são controladoras, outras são... É tipo, é conforme as pessoas são. Algumas pessoas são mais calmas, são mais humildes, então você vai ter que entender que no mundo há pessoas diferentes daquilo que você deseja, né, do tipo de pessoas que você desejaria conviver. Então o segredo não está em fugir, está em você tentar se alinhar para que vocês tenham uma relação coesa. Sério, sério. Tens que saber devemos saber equilibrar as coisas, devemos fazer isso para que nós não tenhamos problemas. Talvez você está nessa situação e você notou que o mal-estar entre você e a família do teu cônjuge é por tua causa. E você quer resolver essa situação. Talvez você quer dizer, não, eu vou me esforçar para aceitar a família do meu cônjuge. Baby, dá algumas dicas assim para quem quer estreitar mais a relação com a família do cônjuge. Devemos criar momentos de comemoração, de confraternização, para criar, né, aquele vínculo, aquele laço, para criar, como é que eu posso dizer, intimidade, confiança. Aproveita as comemorações, tipo o aniversário de alguém, faça um almoço, convida os familiares do teu cônjuge. São momentos como esse que ajudam a criar laços com qualquer pessoa. Então, se você fazer isso, vai ser muito bom, realmente vai ajudar. Então, mais uma vez vamos lembrar, famílias problemáticas, pessoas problemáticas existem, né? E não é obrigatório você ter um laço afetivo com a família largada, mas com os pais, com os irmãos, deve tentar fazer um esforço, E temos um ponto também muito interessante, sobretudo a nível das nossas famílias africanas, que é o feitiço. Alguns vão em certas igrejas, o pastor, o profeta disse que tua sogra é bruxa, família do teu marido é bruxa, da tua mulher é bruxa. Não temos muito por falar aqui, nós vamos até agendar já uma outra edição que nós vamos falar sobre essa questão de bruxaria na família, comunidade, mas uma coisa que nós sempre abordamos, ou seja, nós encaramos de uma maneira, eu e a minha mulher, nós dizemos assim, se na nossa família, meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu irmão, minha irmã, ou meus cunhados, se algum deles é bruxo, o problema é deles. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E quando nós andamos na direção, no propósito, na vontade de Deus, Deus nos protege. Nós não somos tolos nem imprudentes. Exatamente, falou a palavra que eu estava a buscar. Não somos imprudentes, mas nós somos alguém que pratica a palavra. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Esse foi o nosso e vosso programa Sabedoria Conjugal. Esperamos que tenha gostado e vamos terminar com uma oração. Aleluia. Pai, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Pai, se alguém está assistindo e ouvindo, Pai, o som da minha voz, Pai dos céus, que passa por momentos turbulentos, não bons, complicações com a família do seu cônjuge, Pai, eu peço que o Senhor deixe a sua paz entrar sobre essa pessoa. Pai, que a humildade entre nesta pessoa, para que essa pessoa seja humilde, Pai, para receber, para aceitar que o seu esposo ou sua esposa não veio só. Alguém gerou e pertence a uma família. Pai, nesta hora nós oramos para que as famílias de Angola e do mundo estejam unidas, Pai da glória. Que os demônios, Pai, os espíritos divisores de família caiam por terra na nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E que Deus seja glorificado na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Esperamos que a paz do Senhor esteja contigo e a sua família. Paz.